Olá, galera. Dando continuidade aqui ao nosso assunto de função, hoje nós vamos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem. Olha só, seja uma função f de A em B. O domínio dessa função sempre vai ser o conjunto A, o conjunto de partida. Os elementos que compõem o conjunto de partida nós vamos chamar de domínio, certo? E o contradomínio é o elemento, o conjunto de chegada, nós chamamos de contradomínio. Olha bem, a função f aplicada em x pertence a A resulta em um elemento y pertencente a B. Esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos a função. Então vamos recapitular. O domínio da função é sempre o conjunto de partida, é o conjunto A nessa situação aqui. O contradomínio é o conjunto B. Agora, o conjunto imagem, ou a imagem da função, ela é dada através da aplicação da função, o que resulta dessa aplicação dessa função. Então, a função f aplicada em x pertencente a A, em um elemento y pertencente a B, ou seja, resulta em um elemento em y que pertencente a B. Esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos a função. Agora temos aqui como exemplo, o conjunto A tem esses elementos, o 0, o 2 e o 4. O conjunto B tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Olha só, a função aqui agora, ela nos diz o seguinte, que a relação em relação a B, a função é A em relação a B, que transforma o x pertencente a A, ou seja, os elementos que estão aqui em A, em B, vão ser transformados em 2 vezes x, que vai ser os elementos de B. Ou seja, esse elemento de A vai se transformar em 2x, o dobro dele. Então, eu vou fazer a relação aqui. Quem seria o dobro de 0? O dobro de 0 é o próprio 0. O dobro de 2 é o 4. O dobro de 4, 8. Observe que eu usei todos os elementos aqui de A, do conjunto A. Então, aqui vai ser o nosso domínio. E os elementos de B, eu não usei todos. Eu só usei o 0, o 4 e o 8. Esses elementos aqui vai ser a minha imagem, o conjunto imagem, o 0, o 4 e o 8. Observe que o que tem aqui de elemento, nós chamamos de contradomínio. Todos esses elementos aqui. Então, meu contradomínio aqui vai ser o próprio conjunto B. Eu posso colocar aqui o B, conjunto B. E o domínio, que é o próprio conjunto A. Conjunto A. A imagem vai ser só os elementos que foram transformados através dessa função. A função aqui é que x pertence a A em 2x pertencente a B. Cada elemento de A vai ter uma relação com B, ou seja, é o dobro em B. Então, o dobro de 0 é 0, o dobro de 2 é 4 e o dobro de 4 é 8. Então, temos aí a função que é f de x, a função todo x, vai ter uma relação em B, que vai ser 2x. Então, se eu tiver aqui, se o x, que é o elemento do conjunto A,
for 0, então eu vou substituir aqui em x, ó, 2 vezes 0, que vai dar 0. É o primeiro elemento. Se o f de x, ou seja, o x agora vai ser 2. Olha só, eu estou substituindo aqui o x. É uma relação de x em y. Então, 2 vezes 2 igual a 4. Se o x aqui for 4, então vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8. Ok? E aí, termina a nossa explicação. Exemplo B. Olha só agora esse exemplo aqui. Exemplo B. Então, vamos lá. O A, ele vai valer agora 1, 2, 3. Ele tem esses 3 elementos. Elemento 1, 2 e 3. E o B, ele vai ter os elementos 2, 3, 4 e 5. A nossa função vai ser A em relação a B. Nós lemos assim, definida por uma função. A nossa função agora vai ser o f de x, ou seja, todo x vai estar relacionado a um y, que é o conjunto da imagem, x mais 1. Ou seja, todo elemento x vai ser adicionado a uma unidade. Então, eu tenho um conjunto A, esse conjunto A, e tenho um conjunto B. Os elementos de A vai ser 1, 2, 3. Vamos encontrar agora os elementos de B. Mas olha, observe que o B, eu já tenho ali, ele já me dá os elementos de B aqui. Que vai ser o 2, o 3, o 4 e o 5. Através dessa função, eu vou encontrar agora o meu conjunto imagem. Eu já tenho aqui o domínio da função, que é o conjunto de partida, o conjunto A. Eu tenho o meu contradomínio, que é o conjunto B. Só me falta agora a imagem, que é o que nós vamos achar através dessa função. Observe o seguinte. Os elementos de A são em x. Então, todos os elementos que estão aqui dentro são elementos em x. Então, se f de x é igual a 1, olha só, substituir o 1 porque ele está aqui. Esses que estão aqui dentro do conjunto A são os x. Então, eu vou substituir na minha função. F de 1 vai ser, no lugar do x, eu vou colocar um 1 e somar com 1 da função. Então, quando o f de x for 1, então a minha função aqui vai dar 2. A primeira relação que vai ter aqui vai ser o 1 com o 2 do conjunto B. 1 do conjunto A e o 2 do conjunto B. Partindo agora para o outro elemento do conjunto A, o outro x, então eu vou dizer que f de 2 é igual a 2 mais 1. Vai dar 3, ok? Então, o outro elemento que nós vamos associar aqui a outra relação vai ser que 2 em A e 3 em B, ok? Agora, o f de 3, ou seja, esse x aqui, vai ser, através dessa função, no lugar de x, eu vou botar o 3, porque o x é a minha função aqui, ó. Então, 3 mais 1, 4. Olha como é fácil. A minha relação aqui vai ser de 3 e 4.
Observe que agora sobrou um elemento aqui no conjunto de chegada, que é o meu contradomínio. Mas a minha imagem, a imagem da função, vai ser esses elementos que pertencem a B e fazem uma relação com A. Ou seja, os elementos de A, cada um elemento desse tem uma relação com um elemento, com apenas um elemento em B. Então, nós temos aqui a imagem, conjunto imagem 2, 3 e 4. Ok, galera? Aí, galera, esse exemplo, o terceiro exemplo da gente. Eu tenho a função em A, tal que R, né? Tal que f de x, ou seja, a funçãozinha de x, é igual a essa fórmula matemática, 5x menos 4. E A, o conjunto A, tem esses elementos, menos 2, 0, 3. Determine ou determinar o conjunto imagem. Vamos lá, galera. Olha como é fácil. Primeiro eu vou definir aqui o nosso conjunto de partida, que é o conjunto A. Vou fazer um diagramazinho aqui. O nosso conjunto A são esses elementos aqui, ó. Menos 2, 0, aliás, mais 0, né? O 0 aqui é neutro. E o 3. Ok? E eu quero descobrir aqui o conjunto imagem. Vou fazer essa relação aqui. Ok? Vamos chamar aqui de R, que é A em relação a R. Vamos lá. Aplicando a função aqui, f de x, eu vou primeiro pegar o primeiro elemento desse conjunto A, menos 2. E vou substituir aqui na função. Então, vamos lá. 5 vezes... Quem é x? Nós estamos falando de f de x, viu? É a relação de x com R, que vai ser esse conjunto aqui. Então, 5 vezes menos 2, e depois vem o menos 4, que vai ser 5 vezes menos 2 dá menos 10. Com menos 4, sinais iguais somam e conservam o sinal. Então, deu menos 14. Então, o primeiro elemento aqui vai ser menos 14. Eu já tenho uma relação aqui do menos 2 com menos 14. Agora, o f de 0. A mesma situação. No lugar do x, eu vou colocar o 0. Então, 5 vezes 0, menos 4. 5 vezes 0 é 0. O que é que sobra? O menos 4. Então, encontramos aqui o outro elemento, que é menos 4. E vamos fazer essa relação, 0 com menos 4. Aqui é o pontinho, viu? Para não atrapalhar com o sinal. Nós temos agora aqui, ó, o outro elemento do conjunto, que é o menos 3. Então, x aqui menos 3 vai ser 5 vezes... Na realidade, não é menos 3. Me atrapalhei aqui, é o mais 3. Tudo bem. Aqui é positivo. Então, 5 vezes 3, ou mais 3, menos 4. 5 vezes 3, 15. Mais 15, menos 4. Você subtrai, vai dar aqui, ó, mais 11. Então, nós temos aqui agora um outro valor que é o 11 positivo. Que eu vou fazer a relação aqui, ó, de 3 positivo com 11 positivo.
Então, nós temos aqui agora o conjunto imagem, que tem os elementos menos 14, menos 4 e 11 positivo, que é justamente o nosso R. Ok, galera?